Desfrute a vida enquanto Deus cuida dos seus problemas. Minhas irmãs, nós estamos fazendo aqui na Igreja do Novo Osasco uma série de estudos sobre as mulheres da Bíblia. E nós já falamos sobre várias mulheres da Bíblia e hoje a pastora Yara vai falar sobre a rainha Esther. Quem quer aprender? Amém? Só que antes disso eu vou descer aí, eu vou chamar as obreiras, vou chamar as meninas. As meninas do louvor estão bonitas? Olá, meninas! Nós somos da Igreja Internacional da Graça de Deus, do missionário R.R. Soares. Somos do Ministério Mulheres que Vencem. Não é, meninas? Ministério Mulheres que Vencem. Participe você também. Vem! Fecha a porta, chegou a hora de falar com Deus. Dobra os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero única, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente seja Jesus. Prometa-te Ele, me amigo, só não quero perder a presença, a presença, a presença, Estamos aqui pela terceira vez para este culto abençoadíssimo. E eu tenho a certeza, olha, o Espírito Santo está, né? Até porque ele habita em nós, amém? Mas pode escolher para fashion. Ela chegou e falou, pastora, tem um blazer para você rosa. Eu falei, meu Deus, um blazer rosa. Né, pastora? Gente, eu fiz a pastora quebrar um tabu. Ela só usava cor escura, preta, cores escuras. Eu falei, hoje eu vou aprontar com ela, vou dar um presente pra ela, um blazer rosa. E não é que ficou bonito? Gostaram? Se quiserem seguir lá, ó, Sueli lá na Fashion. Olha, querido, já fiz até o merchan. E hoje o tema da nossa pregação das mulheres que vencem é a rainha Esther. Né? Quando a gente fala da rainha Esther, nós estamos falando, pessoal, de uma vida com propósitos, amém? Você sabe que nós fomos criadas, geradas por Deus, e todas nós temos um propósito de Deus na nossa vida. Você crê nisso, sim ou não? Você não veio no mundo à toa, você veio no mundo com o propósito de Deus, e para cumprir esse propósito de Deus, existe a necessidade de nós estarmos em contato com a palavra, porque a palavra que no meio do caminho, ela vai nos orientando o caminho que devemos andar para cumprir o propósito de Deus para nós. É mais ou menos, para você entender, quando Deus ele chamou Abraão para uma missão, e ele falou assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou o quê? Te mostrar. Então, aqui mostra que Deus tinha propósito na vida de Abraão, sim ou não? Mas Deus mostrou de cara qual era o propósito para Abraão? Não. Deus falou, olha, eu tenho um propósito para a sua vida, você vai ter que seguir a minha orientação, a minha palavra. A primeira orientação que eu tenho para
você é: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus e vai para a terra que eu vou te anunciar. Esse vou te anunciar significava que na trajetória de Abraão aqui na terra, se ele estivesse em contato com a palavra, como nós falamos no início da pregação, o contato com a palavra produz luz. Se ele estivesse em contato com Deus durante a caminhada dele na terra, Deus então iria mostrando para ele todo o propósito durante o caminho, amém? Iria mostrando para ele tudo o que ele deveria fazer. Não é diferente conosco. Nós temos propósito, ninguém nasce sem propósito de Deus, todo mundo nasce com um propósito específico de Deus. Muitas vezes é só você que é cristão dentro da sua casa, e o propósito de Deus para a sua vida é que através de você a sua família tenha salvação, amém? E para cumprir esse propósito, você tem que estar constantemente em contato com a palavra, amém? Porque a palavra de Deus, ela nos mostra o tempo e o modo para todas as coisas. Nós temos que entender que não é no nosso tempo e nem da nossa maneira. Eu digo para você, não tente mudar o seu marido, não tente mudar as coisas à sua volta, à sua maneira, da maneira que você acha ou na sua própria força. Quando nós fazemos isso, nós só nos frustramos. O que é a frustração? É você colocar a expectativa que algo vai acontecer conforme você quer, mas as coisas não saem como a gente quer. É verdade ou não é? Então as pessoas acabam o quê? Se frustrando, porque muitas vezes ela quer mudar as coisas da vida dela na força dela, no poder dela. Ela quer que seja da maneira dela, e ela acaba se frustrando na vida. Nós temos que ter um coração segundo o coração de Deus, como o coração de Davi. Lembra o coração de Davi? Por que Deus se agradou de Davi? Você sabe? Porque ele tinha um coração disposto a executar toda a vontade dele. Era essa? Não. Ele tinha um coração disposto a executar toda a vontade de quem? A vontade de Deus. Está vendo aqui? Ele deixava o achismo dele de lado para executar o que Deus achava sobre todas as situações. Falamos do Salmo 119, no próprio Salmo 119 também, é que não é o nosso ponto principal, eu já preguei até isso esses dias atrás, até no SOS da Fé, mas a Bíblia fala no Salmo 119, versículo 30, depois você acompanha na sua casa, o salmista ele diz: escolhi o caminho da verdade, e ele fala: propus-me seguir os teus juízos. O que é o juízo de Deus, né? O juízo de Deus, pessoal, é o parecer de Deus sobre as situações da vida. Então nós temos o parecer natural das coisas e temos o parecer de Deus sobre aquela situação. Quantas estão me acompanhando até aqui? Digam glória a Deus. Então o que o salmista falou? Olha, eu não vou seguir o meu parecer sobre as situações, eu vou seguir os juízos de Deus, o parecer de Deus. Aquilo que Deus acha é aquilo que eu também vou achar. O que Deus acha correto é o que eu vou achar correto. O que Deus crê que é errado e fala que é errado, então para mim também será errado. Eu vou seguir o parecer de Deus sobre todas as situações. Então, quando a gente segue o parecer de Deus no meio da nossa caminhada, não na nossa força e vontade de querer mudar a pessoa, mas no parecer de Deus, as coisas vão começar a fluir. Você vai ser uma pessoa menos nervosa. Olha que algo bonito, porque o nervosismo é esse. O estresse e o nervosismo, ele vem por você querer mudar a situação na sua força, mas você não vai conseguir. Não é na força do nosso braço, né? A Bíblia diz: maldito o homem que confia. Quem é esse homem? Está falando maldito a pessoa que confia na mesma, amém? Que faz da carne o seu braço. Não está falando de confiar em outra pessoa. Também podemos aplicar? Claro que sim. Mas esse versículo fala de confiar em nós mesmos, na nossa própria força. E ele fala: essa pessoa vai ficar sozinha com uma tamargueira no deserto. Então, quando a pessoa vai pela própria força tentar mudar uma situação, ela vai ficar frustrada, ela vai ficar nervosa, ela vai ficar irritada, que gera ansiedade. Olha quanta coisa vai acarretando, amém? Viver a vida, pessoal, com Deus é viver uma vida leve, é viver uma vida tranquila, com o coração despojado. Você vive um dia por cada vez, amém? Você não se precipita, nem a querer mudar os outros, porque você sabe que quem muda é o Espírito Santo. Não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. E na Rainha Esther, que nós estamos falando, eu vou só pincelar a história, depois a gente vai para os pontos principais. A Bíblia fala, né, quando houve aquela tomada em Jerusalém, Nabucodonosor levou o povo de Deus como escravo lá para
Mardoqueu, que era o tio da rainha Esther, foi levado também, e ele estava em Suzã, servindo na fortaleza, servindo ao rei Assuero. E ali a gente sabe da história, a gente conhece mais ou menos a história da rainha Esther, é verdade ou não é? Tinha a rainha Vasti, que era a esposa do rei Assuero, que quando foi convidada pelo rei para entrar em sua presença, ela se negou, não quis entrar. Mas tudo isso já tinha um propósito de Deus, pessoal, amém? Tudo já tinha um propósito de Deus específico. A Bíblia não fala porque ela se recusou, mas a Bíblia fala que ela recusou de ir. E ela foi então destituída de ser a rainha, a esposa do rei Assuero. Então o que aconteceu? Através de Mardoqueu, ali o Espírito Santo, ele tem sempre para nós, pessoal, caminhos excelentes para cumprir todo o propósito de Deus na nossa vida. Só que não é de uma hora para outra. A propósito leva esse tempo, é verdade ou não é? Mardoqueu estava sempre ali, à volta do palácio do rei, até que foi então chamado as mulheres mais belas, mais bonitas de toda a província, porque o rei Assuero, ele governava 127 províncias, era desde a Índia até a Etiópia, estamos falando até a África. Imagina como era grande, o rei era muito rico, né? Ele tomava suco em taça de ouro. Imagina você, a gente muitas vezes toma suco em copo de extrato de tomate. Quem nunca tomou, gente? Fala a verdade, né? Todo mundo já tomou suco em copo de extrato de tomate. O rei Assuero era muito rico, ele tomava em copo de ouro e cada copo diferente do outro. E trouxeram ali muitas mulheres belas. Só que ele se encantou por quem? Pela Esther, porque havia já um propósito de Deus. Lembra que falamos do propósito de Deus? Havia um propósito. Deus, ele conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Ele sabia que algo ali, um plano muito macabro, se levantaria para tentar aniquilar o povo judeu. E Deus, então, como eu falei, usa cada pessoa no seu tempo, no seu propósito devido nessa terra. O que aconteceu? Mardoqueu estava ali por volta do palácio, quando ele descobriu que dois ali servos do rei estavam planejando matar o rei Assuero. O que ele chega para a rainha Esther e fala para a rainha Esther do plano macabro de dois servos do rei Assuero. A rainha então faz o rei ficar sabendo daquela situação. O Amã, que era o maioral depois do rei Assuero no seu governo, o qual ele tinha instituído, vai lá e enforca esses dois homens que estavam planejando matar o rei. E aí então o rei dá toda a autoridade a Amã. Olha que coisa séria. Toda a autoridade foi dada a Amã. Aí aqui no livro, agora você pode abrir comigo, no livro de Esther, no capítulo de número, capítulo 3, no versículo de número 1, ele diz o seguinte, vamos lá, ó. Esther, capítulo 3, diz assim: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a quem? A Amã. Amã, pessoal, se tornou inimigo pessoal do povo de Deus. Só que ele havia sido engrandecido pelo rei Assuero. E aí diz assim, ó, engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e faziam o quê? E se prostravam diante de Amã. Assim tinha ordenado o rei acerca dele. Vamos ler juntos agora? Porém, Mardoqueu não se inclinava nem... Porque Mardoqueu conhecia o verdadeiro Deus. Então Mardoqueu tinha no seu coração a decisão de se curvar e se dobrar somente diante de quem? De Deus, da autoridade do Deus vivo. E o que aconteceu? Era uma lei, uma ordem do rei. E o Mardoqueu era o único que não se dobrava. O que Amã encheu o coração de ira, de ver que Mardoqueu era o único que não se dobrava diante da autoridade dele. Imagina o orgulho dele que havia crescido. E aí pula para o versículo 5, diz assim: vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve um pouco o pôr as suas mãos sobre Mardoqueu, porque ele havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu.
Então aí o Amã, ele sabia que Mardoqueu era judeu, era do povo de Deus, ele se irou com isso, e ele então queria colocar a mão sobre todo o povo judeu. Decidiu no coração se levantar. Coitado, ele não sabia com quem ele estava mexendo. Ele estava mexendo com a menina dos olhos de Deus. Amém? Olha, pessoal, eu sempre falo para as pessoas, eu digo assim, olha, não se preocupe se você ouvir, se você está na presença de Deus, e você ouvir que alguém está abrindo uma cova para você, que alguém está tentando abrir uma cilada para você. Ah, pastor, eu fico desesperado. Não, fica com o seu coração tranquilo. A Bíblia diz, aquele que abriu uma cova, era nela. Só que o problema é que eu vejo, às vezes, muitas pessoas que quando alguém cita, olha, tem um fulano ali fazendo um trabalho, tem ciclano, a pessoa fica desesperada, ela crê naquilo com tanta verdade, que ela esquece que a palavra de Deus é a verdade absoluta, pessoal, e que diante da palavra o inimigo não pode prevalecer. Então coloca isso no teu coração. Não se preocupe com quem se levanta contra você. Deus cuida dessa pessoa. Eu espero, e a nossa oração é que cuide a ponto de transformar, abrir os olhos do entendimento e fazer dessa pessoa um servo e uma serva do Deus vivo. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. Amém? E aí o que aconteceu? Aí então, pessoal, o Amã ficou tão raivoso que ele chegou para o rei e ele fez ao rei, ele levou ao rei vamos dizer assim, um plano macabro. Ele falou, olha, tem ali um homem, Mardoqueu, esse homem não se dobra diante de mim, rei da lei que o Senhor colocou, ele não se dobra, e ele serve a outro Deus, ou seja, ele serve a um Deus estranho. Quem serviu a Deus estranho é o Amã, é verdade ou não é? Serve a outro Deus lá estranho, e ele é o único com o seu povo judeu que não se dobra diante de mim. Então, rei, eu quero fazer com você aqui no dito, se assim o Senhor permitir, para matar todo o povo judeu da face da terra. Olha que coisa macabra, pessoal. O próprio Satanás agindo através de Amã ali. E o rei, que gostava muito de Amã, tinha exaltado muito Amã, ele falou, tá bom, então, pode fazer uma carta, mandar para 127 províncias, desde da Índia até a Etiópia, onde eu governo, dizer que no 13º dia, ele falou assim, do ano do 10º, ele falou assim, ó, todos os judeus serão mortos, todos, num único dia. Olha que coisa séria, né? Seria ali a extinção do povo judeu. Todo mundo num dia só vai morrer. E aí então o rei tirou o anel, que era a autoridade do rei, selou uma carta, não pode ser revogado, e mandou, pessoal, distribuiu para todo mundo, que no dia 13 do 10º mês, todo o povo de Deus seria morto nas 127 províncias. Imagina como o inimigo se levantou, hein? Estavam fazendo festa, sim ou não? Só não contavam com o agir e o poder de Deus, pessoal, que é maravilhoso e sobrenatural, que livra o nosso pé da cova, pessoal. E o que aconteceu? Mardoqueu, sabendo da situação, ele então fez a rainha Esther saber do que estava acontecendo. E ele chamou lá o eunuco que cuidava da rainha Esther e falou assim, olha, vai lá, fala para minha sobrinha que o plano que Amã levantou é esse, para ela fazer alguma coisa. Amém? Para estar lá dentro. Lembra que falamos que todo mundo tem um propósito, sim ou não? Ninguém vem na vida por acaso, você não é colocado em situações por acaso, você não está na empresa que você está por acaso, você não está na faculdade ou na escola que você está por acaso, amém? Você não foi colocado dentro da sua família, dos seus por acaso, tudo tem um propósito dos céus. E aí ele diz assim, então, ó, no capítulo 4 agora, no versículo de número 1, ele diz assim, quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, o que ele fez? Rasgou Mardoqueu suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, haviam entre os judeus o que? Grande luto, tá vendo? Que era uma sentença de morte, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e lhe fizeram saber com que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar o seu cilício, porém ele o que? Não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei,
que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mordaqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo ataque a Mordaqueu, a praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha o quê? Sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar o quê? A perder. Então ele falou tudo, ele falou até que a cabeça do judeu valeria prata para eles, seriam riqueza para aqueles que o matassem. Versículo 8, ele diz aqui: também lhe deu a cópia da lei escrita que se suplicara em Suzã para os destruir, para mostrar a Ester e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença o que? Pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então disse Ester a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que para todo homem ou mulher que entrar no rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de quê? A de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nesses 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu o quê? As palavras de Ester. Então, a princípio, a Ester falou assim: olha, fala para o meu tio que eu não posso entrar na presença do rei sem ser convidada, porque se eu entrar, eu posso o quê? Morrer. Mas a sentença de morte que veio para matar todos os judeus, e ela havia esquecido que ela também era judia. Quantos estão me compreendendo? Se ela não morresse por entrar na presença do rei, ela morreria por ser judia do mesmo povo de Deus. Ela iria morrer mais cedo ou mais o quê? Ou mais tarde. Pessoal, nós temos que aprender a confiar em Deus. E confiar em Deus até que nos roube o chão. Quando você se vê sem chão ali, agora, olha, como se você estivesse num oceano. Eu estava pregando esses dias falando a respeito, a Bíblia fala que existem águas que dão nos arteiros, é ou não é? Existem águas que dão nos joelhos, mas existem águas o quê? Mais profundas, sim ou não? Mas tem pessoas, o que é água profunda? É o conhecimento de Deus que nos leva a água tão profunda que é onde você não tem mais chão. O seu chão é tirado, água profunda, não é assim? O seu chão é tirado e a sua única confiança é Deus, porque você só tem Ele para contar com Ele. Mas as pessoas têm medo de se lançar às águas mais profundas. E as águas mais profundas é nos momentos piores de luta que nós enfrentamos, onde Deus quer nos mostrar que Ele é as nossas águas, amém? Que Ele é a nossa salvação. Então tem pessoas que se contentam com as águas no arteiro, somente ali nos pés. Ela fala: não, aqui para mim tá bom. Outros se contentam com a água no joelho, porque ela quer sentir que ela tem uma terra firme para pisar, né? Ela tem tipo o plano B na vida dela. Bom, eu estou aqui nas águas, né? Que as águas significam a palavra de Deus, né? É o próprio Deus vivo. Mas se o plano A não der certo, eu pulo para a terra, eu tenho o plano B. Agora, aqueles que se lançam à água mais profunda, esse aí já não tem plano B. O único plano dela é o Senhor, amém? Esse tem que ser o nosso plano de vida, porque Ele cuida do nosso viver, amém? Até nos mínimos detalhes que a gente nem lembrava, ali Ele está cuidando por nós. E a rainha Ester, então, a princípio, não entendeu. E ela falou: fala com o meu tio que eu não posso, porque pode vir contra mim uma sentença de morte. Mardoqueu, usado pelo Espírito Santo, foi lá e lembrou a ela. Diz assim no versículo de número 13: então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Ester: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, ele estava dizendo, o propósito seu aí que Deus te colocou foi para isso. Agora, se você, Ester, se calar, o que ia acontecer? Socorro e livramento da outra parte, o que é? Virá, porque Deus não deixa os seus filhos perecer, amém? Se a rainha não cumprisse o propósito dela com Deus, Deus certamente, nem que fosse necessário enviar os anjos do céu, Deus enviaria para salvar o povo dele, amém? É isso que Mardoqueu estava dizendo para ela: Deus vai salvar, mas se você fugir do plano e propósito de Deus, então você vai ter uma prestação de conta séria com o Senhor, amém? Lembra do caso de Jonas, que tentou fugir do plano de Deus? Foi ou não foi? Para onde ele foi parar?
na barriga da baleia. Foi ou não foi? Não fala baleia, né? Vamos falar direito? Barriga do peixe grande. A gente coloca baleia, não tem baleia, a Bíblia não coloca baleia, né? A gente costuma colocar a palavra onde não tem, né? Foi para dentro da barriga de um peixe grande, porque ele tentou sair do propósito a qual Deus tinha para ele. Quando a gente sai do propósito, pessoal, a gente perece. Quando a gente fica no propósito, ainda que pareça uma sentença de morte, a gente vai ter a vida no final desse propósito, amém? E o propósito cumprido, que é o mais lindo ainda. Então ele falou assim, ó: porque se de todo calares deste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai, o que? Perecereis, está vendo? Deus vai livrar o povo judeu, mas você vai perecer, porque você vai sair do teu propósito a qual você foi chamada. E disse assim, ó: quem sabe, ele falou, se para tal tempo como este chegaste até este reino? Ele lembrou ela, falou: olha, foi para este tempo, hein? Ele fez uma pergunta, mas aquela pergunta retórica que a gente fala, sabe, que não precisa de resposta, que você sabe que é aquilo que você está falando, né? Ou seja, para este tempo Deus te colocou aí, é a sua vez de agir. Lembra que falamos no começo que a exposição à palavra produz o quê? Luz. Ela foi exposta à palavra por intermédio de Mardoqueu, amém? O Espírito Santo dirigiu Mardoqueu as palavras que ele deveria falar, como se fosse o próprio Deus falando com ela. Produziu luz no entendimento dela, abriu a visão dela. Olha o que ela disse aqui, ó: então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu, olha lá: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não mais, aí ele fala que jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo o que? Pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. A Bíblia fala em Eclesiastes, no capítulo 8, versículo 5, coloca para mim no monitor, que aí eu leio junto com vocês. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5, a Bíblia diz o seguinte, ó: quem guarda o mandamento, o que é mandamento? A voz de comando, a direção de Deus, amém? Quem guarda o mandamento não experimentará o que? Se a rainha Esther guardasse o mandamento, a direção que o Espírito Santo estava dando por intermédio de Mardoqueu para ela iria experimentar o mal? Haveria hipótese do rei não a recebê-la? Não, humanamente sim, é verdade ou não é? Humanamente falando, o rei poderia negar, mas estamos falando do justo que vive por fé. Teria como o rei negar? Não, porque quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal. Repita comigo, diga: quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal. Diga: eu não vou experimentar nenhum mal, pois eu tenho guardado os mandamentos de Deus. Mandamento é a direção que Ele tem te dado todos os dias, amém? Aí ele fala: e o coração do sábio? Eu gosto dessa palavra, pessoal, sábio. O que significa sábio? Grande instrução. Olha só, o coração daquele que tem a grande instrução. Aí eu levo para Provérbios capítulo 14, onde a Bíblia fala: a mulher. Então, peraí, se sabedoria é grande instrução, então vamos trocar sábia por grande instrução? Vamos lá? A mulher com grande instrução, o que ela faz? Edifica a sua casa. Está vendo aqui? Ou seja, a mulher que tem a instrução de Deus, ela vai saber o tempo e o modo de agir. Ela não vai tentar mudar as coisas da maneira dela. Você viu que a rainha não tentou mudar da maneira dela? Ela primeiro foi jejuar e o quê? Orar. Ela não foi pela força dela. Ela não foi assim: ah, meu tio falou para ela, então peraí, sai daí que eu vou lá com o rei. Foi assim que ela fez? Eu vou lá enfrentar. Não. Ela entendeu, ela discerniu o tempo e o modo. Ela falou: o modo como? Vamos jejuar. Ou como vai ser o modo? Vamos jejuar, vamos orar e Deus vai mostrar o tempo. E aí Deus mostrou o tempo, seria 3 dias, amém? Então a mulher sábia, ó, edifica a sua casa. Ela vai fazer uma rocha na sua casa de edificação tão profunda que ela já entendeu que não é do jeito dela e da maneira dela, mas é do jeito de Deus e da maneira de Deus. Ela não vai agir precipitadamente. Ela não vai querer mudar as coisas à sua volta, à sua maneira, ou como ela muitas vezes deseja, mas ela sabe que Deus está com ela, e na oração, a maneira de Deus, tudo vai ser mudado.
Eu digo sempre que a gente não consegue mudar o mundo. Quem pudera, né? Se a gente pudesse mudar o mundo. Mas se nós estamos com Deus, a gente consegue mudar o mundo à nossa volta. Amém? A nossa volta a gente consegue mudar. No nome de Jesus. Então o que aconteceu ali, ó? Então ele diz, o coração do sábio. Então, Provérbios 14 que a gente falou, a mulher sábia edifica a sua casa, mas o que? A tola. Quem que é a tola? Sem a grande instrução. Tá vendo? É a pessoa que não tem a instrução de Deus. Mas a tola, com a sua própria. O que significa a mão? A mão é o que você coloca para trabalhar. Não é verdade ou não é? Então o que significa as próprias mãos? Fala assim, com as suas próprias ações, com as suas próprias atitudes, com as suas próprias decisões. A mão significa isso. Repita comigo, a mão significa ação, atitudes, decisões erradas, precipitadas. A Bíblia fala que peca o precipitado. Então, ou seja, o tolo é o sem instrução, que é precipitado nas suas ações e decisões. E aí o que vai acontecer? A casa é derrubada. Mas a tola, com a sua própria mão, com as suas próprias ações, derruba tudo, destrói tudo. Então aqui ele falou, o coração do sábio discernirá. Isso aí, esse discernimento vem pelo Espírito Santo, que nos mostra o caminho. Discernirá o tempo e o modo. Foi o que a rainha Esther fez. Ela discerniu o tempo e o modo. Vamos jejuar e orar por 3 dias. O modo, jejum e oração. E o tempo, 3 dias. Amém? E vamos entrar na presença do rei. Foi ou não foi? E o que aconteceu? Vamos lá, resumindo e concluindo. A rainha Esther então jejuou. E aí chegou o momento dela entrar na presença do rei. E ela foi lá. E ela foi na cara e na coragem. Ela se lançou nas águas profundas. O chão dela foi roubado. A única coisa que ela tinha com ela era a presença do próprio Deus. Porque agora, se o rei não estendesse o cetro, ela seria morta. Ela se lançou nas águas profundas. E é nas águas profundas que a gente tem as maiores experiências com Deus. Amém? Quando o chão é roubado. E ela entrou na presença do rei. E o rei, então, quando viu ela de longe, a Bíblia fala que ela achou graça aos olhos do rei. Olha que coisa linda. Deus nos faz achar graça. Deus inclina o coração do rei. E o rei estende o cetro para ela. E ela chega à presença do rei. E o rei, então, com o coração ali já quebrantado por Deus, ele vira para ela e fala assim: rainha, o que você quer? Até metade do meu reino você pode pedir que eu te darei. Oh, coisa linda! Olha como Deus já estava inclinando e preparando o ambiente. Ele só precisava de alguém para usar. E ela se colocou à disposição para ser usada pelo Senhor Deus. Amém? E aí então, o que aconteceu? Vamos lá para o versículo de número 5, capítulo 5, pula para o 5, eu estou resumindo, tá, a história, né? Aí fala aqui, ó, versículo 1: sucedeu, pois, que ao 3º dia, Esther se vestiu de suas vestes reais, se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real na casa real, de fronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther com um cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Olha que lindo. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino, o que é? Te darei. Está vendo aqui que a gente falou? Até metade do reino te darei. E aí ela então propôs um banquete para o rei e para Amã. Olha só, ela propôs um banquete. O rei aceitou. Amã ficou todo cheio de orgulho, né? Porque Amã tinha falado para sua esposa o seguinte: ele falou assim: olha, tem um cara aí chamado Mardoqueu, esse cara aí está achando graça aos olhos aí do rei. Ele falou assim, mas aí a esposa dele falou assim: ó, Amã, sabe o que você deve fazer? Prepara uma forca de 5 metros de altura e enforca esse homem aí. Olha só o que a esposa do Amã falou. Ela colocou no coração de Amã uma intenção para matar Mardoqueu, mais uma vez se levantando contra a menina dos olhos de Deus. E aí o que aconteceu? Ele tinha esse plano macabro de matar Mardoqueu também. E aí então o rei pega, e a rainha convida o rei para um banquete e pede para chamar Amã. Amã chega na casa dele todo, né, posudo. Ele fala assim: olha, eu sou o maioral depois do rei Assuero, e agora até a rainha Esther mandou fazer um banquete só para mim e só para o rei. Mal sabia ela que a casa dele estava caindo. É verdade, não é? A casa do inimigo cai, pessoal. Cai ou não cai? Cai, nós pisamos na cabeça dele. Amém? Aí ele fala o seguinte, ó, pula para o capítulo 6 agora, ó. Aí
Aí a Bíblia fala que antes do banquete, o rei estava lá na casa dele. Olha o que Deus fez o rei lembrar. Diz aqui, ó: naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Será que fugiu por acaso? Não. Olha, a oração e o jejum da rainha estavam mexendo com o rei. Olha só. Fugiu o sono. Então mandou trazer o livro dos memoriais das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que quem? Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, dos eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei, o quê? Açoeiro. Aí ele estava lá, ele perdeu o sono, pegou os livros das crônicas, que é a história, e ele foi lá e ele lembrou, ele falou: puxa vida, Mardoqueu foi aquele cara que falou para a rainha que aqueles 2 homens queriam me matar. Mas o que foi feito para Mardoqueu? O que fizeram para ele? Puxa, ele me livrou da morte de 2 homens que procuraram matar. Aí o rei se lembrando: e o que fizeram para esse homem? Né? Olha como Deus faz as coisas. Pula para o versículo 6. E então Amã, o rei lhe disse, e entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Aí o rei fez uma pergunta para o Amã, né? Mandou chamar o Amã, que era o capitão dele lá. Falou: o que a gente pode fazer por um homem a quem o rei se agrada? E o Amã achou que era ele, pessoal. Coitado, vai vendo. Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? O orgulhoso, né? A Bíblia diz que o orgulho precede a queda, né? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado. Ou seja, está querendo ser o rei já, né? Está querendo ficar no lugar do rei. E ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Quer dizer, agora destitui o rei. Ele deixa chamar como rei, né? E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores. E vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei o quê? Se agrada. Então o Amã foi lá e deu tudo para o rei. Falou: faz isso, coloca a veste real, coloca a coroa, leve ele pelas ruas da cidade, achando que era ele, né? Aí o rei se agrada. Versículo 10. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo. Agora aqui eu acho que ele falou: caramba, eu fui sortudo. Como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. Coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Amã ficou com muita raiva, pessoal. Catou Mardoqueu, vestiu a veste real, colocou a coroa do rei, colocou no cavalo do rei. Ele teve que ir lá anunciando: olha, o homem quer honrar Mardoqueu. Imagina a raiva que ele estava no coração. Quando ele fez tudo isso, ele voltou, foi para casa correndo. Chegou para a esposa dele, que havia falado para ele fazer a forca para matar Mardoqueu, e falou assim: olha, o rei fez isso, eu achei que era comigo, mas era com Mardoqueu. Eu tive que sair das cidades anunciando a Mardoqueu. Agora olha o que você está vendo, né, que está acontecendo. Aí a esposa dele, que esposa infeliz, hein? Ela era tola, viu? Ela olhou para ele e falou assim: a sua casa está caindo. Olha isso. Resumindo, ela diz: a sua casa está caindo diante de Mardoqueu. Olha que coisa séria, né? E assim aconteceu. Vamos agora pular um pouquinho mais, tá bom? Versículo agora, vamos para o versículo de número 7, capítulo 7. Versículo de número versículo 3, diz assim: então respondeu a rainha Esther e disse, né? Vamos ler o versículo primeiro para você entender. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, para o banquete. Lembra o banquete que a rainha tinha preparado? Então, aí diz assim, ó: disse também o rei a Esther no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo judeu, né, para nos destruírem, matarem, lançarem a perder. Se ainda por servos e por servos nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou
falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Olha só. E disse Ester: o homem, que mais? Que diz aí? O opressor. Quem que é o opressor? Satanás, pessoal, o inimigo. O homem, o opressor. E o inimigo, quem é? É este mau Amã. Estava diante dele. Você imagina os olhos de Amã como deve ter regalado. É verdade ou não é? Achando que o banquete era para elogiá-lo, mas o banquete era para mostrar a perversidade do coração daquele homem contra o povo de Deus, contra a menina dos olhos de Deus. E aí ele falou assim, ó: Amã se perturbou perante o rei e a rainha, e o rei no seu furor se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Só da ele viu a ação do rei se levantando bravo, ele falou: meu Deus, agora já era para mim, agora o rei vai mandar me matar. Aí ele foi na rainha Ester: por favor, pelo amor de Deus. Olha que coisa séria, né? O bandido se acha muito poderoso quando tem arma na mão, não é verdade ou não é? Quando a arma lhe é tirada, pede pelo amor de Deus, é verdade ou não é? Ele estava com a arma na mão para matar todo o povo judeu. Agora ele foi pego. E agora? Agora ele ficou com medo. Diz no versículo 8: tornando, pois, o rei do jardim do palácio a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Pegou até a mão para ele, né? Porque ele foi lá onde a rainha estava, só com a rainha. E aí o rei viu, aí a coisa dele foi piorando. A situação dele, a sentença dele só foi aumentando. Foi ou não foi? Está vendo que o próprio espírito de confusão fica sobre a vida do adversário, né? E aí diz assim: saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, o Amã na forca, o que é? Que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Olha que coisa séria. Você está vendo como foi conduzido tudo através da oração e do jejum? Como Deus conduziu a história para que o propósito que ele tinha através da vida da rainha Ester para salvar o povo judeu se cumprisse, sim ou não? Senão ali seria a extinção do povo judeu. Mas Deus, ele, através do propósito, através de Mardoqueu, através da rainha Ester, que se lançou sobre aquela direção de Deus, que Deus deu para ela através de Mardoqueu, e ela se lançou às águas profundas, deixou ser usada por Deus, o inimigo foi enforcado na forca que ele preparou para o povo de Deus, pessoal. E aí depois você vai ver aqui que a rainha Ester entra na presença do rei novamente. Depois você pode meditar na sua casa. E aí o rei fala: fala, rainha, o que você mais quer? Ela fala assim: olha, aí ele fala assim: eu quero que seja enviado cartas a 127 províncias, porque é o 13º dia do mês duodécimo, olha que nome difícil, do mês duodécimo, já estava proclamado que todo o povo judeu ia morrer, não podia revogar. Aí ele falou assim: e agora eu quero que o Senhor envie carta para todo o povo, dizendo que não podem mais matar o povo judeu. Aí o rei pegou, mandou chamar o escrivão, e ele mandou uma carta para 127 províncias, dizendo: se no dia 13º do mês duodécimo, eu esqueci de novo, ainda bem que eu paro para lembrar, no mês duodécimo, se alguém se levantar em qualquer uma das 127 províncias contra o povo de Israel, o povo de Israel pode matar quem se levantar contra ele. E assim sucedeu, pessoal. Morreram mais de 75 mil inimigos, só num único dia, que tentaram se levantar, e nenhum judeu morreu para a glória de Deus. Amém? O propósito se cumpriu. Uma nação toda foi salva através de uma atitude de sabedoria de uma rainha que se deixou ser usada por Deus. Amém? Se deixa ser usada por Deus nos seus caminhos. Amém? Livra o seu coração de toda pressa, de toda ansiedade. Vê que a rainha Ester não teve pressa de entrar na presença do rei. Ela foi no tempo e no modo de Deus. Amém? Ela jejuou e ela orou. Quando Deus inclinou o coração, é agora. Então ela confiou e ela se lançou entrando na presença do rei. E através de uma mulher, olha que coisa linda, aí tá comigo? Através de uma mulher. Mulher que vence. A Esther foi a primeira mulher que
vence. Através de uma mulher que vence, a nação de Israel foi salva.